Bom dia, povo lindo! Sábado de luz para nós. Vamos de tarô, vamos de autoconhecimento, vamos saber sobre o que a gente desenrola uma conversa hoje para a gente olhar um pouquinho mais profundamente para nós, com mais verdade, com mais aceitação de tudo que tem em nós, né? Não adianta a gente negar nossos defeitos e aceitar e mostrar nossas virtudes. Sim, nós somos luz e sombra, e sim, tá tudo bem. Vamos ver o que o tarô dos símbolos sagrados do inconsciente traz para nós hoje. Lembrando que aqui a gente fala, usa o tarô de uma forma terapêutica, né? Como uma ferramenta para a gente olhar para nós, para a gente entender um pouquinho mais de nós, e virar algumas chavinhas, né? Fazer algumas pequenas mudanças na nossa vida. Eu não sou taróloga, eu uso essa ferramenta de forma realmente terapêutica, de autoconhecimento, mas quem acompanha aqui, quem passa por aqui sabe que eu sou Michele Dutra, terapeuta energética e sistêmica. Eu venho muito aqui com a mesa radiônica de São Miguel Arcanjo, tem vídeos aí. Se você precisa de um help para saber como você está vibrando nos campos da sua vida, meu contato está na bio, e em algum outro lugar por aí também. E eu estou à disposição. Vamos ver o que o tarô traz para nós hoje, nesse sabadão, mas não se prenda a dia, nem a assunto, nem a momento. Adapte a sua realidade. A carta do ancião. Vamos fazer um pouquinho diferente. A gente abre com a carta do ancião, que fala sobre conhecimento mais do que conhecimento. Fala sobre sabedoria. Sabedoria é quando a gente já tem o conhecimento, né? Seja do que for, seja no seu profissional, seja sobre relacionamentos, né? Você já conhece de que forma você vibra, né? O que acontece no meio do caminho. Então eu já tenho conhecimento. Esse conhecimento eu transformo em sabedoria. Para quê, Michele? Para eu não repetir as mesmas questões, para eu não repetir as mesmas escolhas, né? Claro que a parte que vem como aprendizado, né? Que a gente fala que é ruim ou não é tão boa. Então, esse conhecimento que eu já tenho, eu transformo em sabedoria. Num ambiente mais profissional, mais de trabalho, eu tenho conhecimento sobre o que eu faço, sobre o que eu falo, né? Sobre o meu servir, e eu consigo transformar isso em sabedoria. Uma forma de eu transformar isso em sabedoria é o compartilhar, né? Da mesma forma que eu faço aqui, todos nós podemos fazer. Então, através do meu compartilhar o meu conhecimento, né, com as minhas experiências pessoais, da minha vida, do meu processo de autoconhecimento, tanto como nos meus atendimentos, nos meus estudos, né, a partir do momento que eu compartilho isso, eu também tomo para mim alguns aspectos que eu não conseguia enxergar, né, ou que eu negava. Então, essa carta fala de entender sobre nós, saber como a gente age, como a gente se movimenta pela vida, né? Que a gente já sabe as escolhas que a gente faz, tem os ciclos que se repetem, né? E normalmente eles se repetem de uma forma não tão positiva, porque a gente não usa as experiências que a gente já teve, pode ser na área que for, para fazer um pouquinho diferente, né? A história que eu estava falando lá atrás, de conhecer a mim mesmo e entender que eu faço escolhas o tempo inteiro, e quando eu faço as mesmas escolhas o tempo inteiro, eu entro num ciclo repetitivo, né, de padrões de comportamento, e nem sempre são legais. Faz sentido? Fazendo isso, né, fazendo esse movimento de usar o conhecimento que eu já tenho em mim. Nossa, gente, ficou tão bonita eu aí. Tá tudo tão diferente. Acho que é a luz.
transformando em sabedoria, ou seja, observando as escolhas que eu faço sempre que não têm um resultado que me agradam, né? Que normalmente não são doces. Transformando em sabedoria esse conhecimento, eu recebo o doce, eu recebo o mel que é o ouro líquido, né? Dessa sabedoria, essa sabedoria me traz a doçura, principalmente de conhecer a mim mesmo, principalmente de proporcionar fazer escolhas conscientes a partir do conhecimento que eu tenho sobre as minhas questões, sobre mim. Faz sentido? E aí eu recebo isso. Mas eu preciso fazer esse movimento consciente. E aí o novo chega. O novo realmente chega. Quando a gente faz novas escolhas conscientes, quando a gente muda alguns hábitos que não são benéficos para mim, para o meu crescimento, né? Como ser, tanto ser humano como um ser espiritual, né? A minha evolução. Essa é a carta da Torre. A carta da Torre fala sobre finalização de uma repetição de padrão, de ciclo, de tudo, para eu receber essa doçura da vida, né, do conhecimento, da sabedoria, de eu me movimentar com mais doçura, de eu me relacionar com mais doçura. E aí o velho fica no lugar do velho, já não influencia mais nas minhas escolhas, né? Enfim, na minha vida prática, eu já entendi que se eu fizer esse movimento mais uma vez, se eu fizer essa escolha mais uma vez, né? Se eu insistir em alguma coisa que eu tô vendo que não tá funcionando, ela simplesmente cai de forma abrupta e muitas vezes é doloroso para que o novo entre. Então, ou é pelo amor, pela doçura, ou é pela dor. Se eu não transformo esse conhecimento em sabedoria e me movimento pela vida com docilidade, principalmente para comigo, sim, eu em primeiro lugar, não, isso não é egoísmo. Eu tenho novo. E aí esse novo chega, porque essa torre acontece, a gente querendo ou não. Né? Então, se eu não faço esse movimento, eu tenho conflitos, eu tenho brigas, eu tenho rompimentos dolorosos. Mas a partir do momento que eu trago para mim a responsabilidade, uma borboleta, que linda, de finalizar os ciclos, né, com amor, com compreensão, com sabedoria, essa torre acontece de uma forma mais natural, de uma forma mais... É lindo isso, gente, eu amo essa carta. De uma forma mais pacífica, né? Me levando mesmo para frente, para o novo, para o crescimento. E aí no fundo do deck, a gente tem a carta do ovo. Reparem que tem um bebezinho dentro do ovo, né? Esse ovo dourado, o dourado que é a cor crística, a cor da energia vital, né? E ele está envolto por esse violeta, que é cor de transmutação energética. Então aqui a gente está falando de um novo que está pronto para chegar de forma transmutada, né? De forma transformada. Aquele velho, os velhos hábitos, as velhas escolhas de sempre, que não me trazem nada, são transformados nesse momento em algo novo e positivo, né? O dourado. E o novo tá aí, esperando para nascer. A gente só precisa desse movimento. Fez sentido para vocês? Gente, estou à disposição, tem muita coisa boa para acontecer. Você só precisa se permitir e fazer novas escolhas. Certo? Fim de semana de luz para nós.